Olá, eu me chamo Mariana Júlia de Mello, sou aluna especial da disciplina ministrada pelo professor Heraldo Pitanga, de melhoramento de solos. Esse primeiro seminário elaborado irá utilizar como base teórica o artigo elaborado pelos autores Michele Moreira Morandini Fontes, Ana Beatriz Silva Palocci da Silva, Andresa Mara dos Santos, Gabriela Melo de Deus Vieira, Mariana Duarte de Oliveira Corrêa. O respectivo documento, artigo, ele apresenta a avaliação da melhoria de características geotécnicas de rejeitos para empilhamento utilizando aditivo polimérico. Sendo assim, a apresentação seguirá na seguinte logística: melhoramento de solos, uma breve introdução da técnica, introdução do assunto abordado, os objetivos que levam ao seminário em função do artigo, a metodologia aplicada na elaboração do seminário, a análise comparativa em função da metodologia abordada e as conclusões. Sendo assim, a técnica de melhoramento de solos é uma técnica que vem ganhando muito atualmente o mercado de uma certa forma, evidenciando uma grande acentuação na área, principalmente geotécnica de mineração. Conforme tem sido abordado na disciplina ofertada pelo professor Heraldo, módulo 1, foi apresentado todos os processos que a técnica de melhoramento de solos tem atuado no mercado de trabalho, evidenciando certos pontos, certas técnicas e sendo evidenciada, de certa forma, a área de mineração, que é em grande importância para o mercado atual, e se tratando desse próprio seminário, que é o artigo utilizado em questão. De certa forma, a técnica de melhoramento de solos, ela tem vários pontos a serem citados de acordo com o processo de ganho da técnica, sendo ela o aumento da resistência ao cisalhamento. Esse processo baseia-se no processo de acelerar o processo de adensamento para um solo de baixa competência. Por exemplo, vemos no próprio slide, temos aqui o dreno vertical sendo executado para um solo de baixa competência para acelerar esse movimento de adensamento nesse material, na qual a função dele é pegar toda essa água que estiver dentro dos meus materiais granulares, que é geralmente não, é em função de materiais menos competentes, materiais mais com a classificação argilosa, com material que tem um alto índice, alto líquido na função da sua característica granular. E o processo dos drenos verticais nada mais que acelerar o processo de adensamento e garantir com que essa água que vem pela poropressão, que a gente está realizando aqui, executando uma área preferencial, executando esse dreno vertical, garantindo que gere essa zona de alívio nessa região confinada com essa água interna dos grãos, gerando com que essa água suba, de uma certa forma, pela poropressão, chegando num material com alta permeabilidade, geralmente anexado acima dessa camada mais impermeável, menos competência, e entrando nessa camada mais permeável, de forma com que essa água escoe para uma região, que tenha que drenar essa água. Esse processo pode ser acelerado utilizando um aterro, aqui em cima, após toda a execução, um aterro
como se diz, temporário para acelerar esse processo de adensamento e garantir esse primeiro adensamento inicial, garantindo a resistência, né, minimamente conforme o projeto, garantir menos recalques para a estrutura que será anexada acima dessa região pretendida. Sendo assim, a técnica de melhoramento de solos, seguindo aqui, né, ela tem esse aumento de resistência ao cisalhamento, conforme já descrito anteriormente, redução da compressibilidade, redução de permeabilidade, aumento da taxa de adensamento, conforme descrito anteriormente, e a melhoria na homogeneidade do material. O seminário, né, em si, tomou-se como base o artigo disponibilizado pelo professor Aldo, que é um artigo que trabalha com a avaliação, né, de melhoria de características geotécnicas de rejeito para empilhamento utilizando aditivo polimérico. Ademais, foi realizado pesquisas adicionais para complementar os assuntos relacionados no mercado, né, atualmente, alguns artigos que vinha trazendo já esse assunto sobre os polímeros, a adição do polímero em materiais granulares. Sendo esse, utilizou o artigo de 2019, que tem como utilização de polímeros para melhoramento de solos arenosos, dissertação de 2020, que trabalha com o desempenho de um compósito solo-polímero para aplicabilidade em obras geotécnicas e de pavimentação. Sendo assim, a utilização de polímeros como um material, como aditivo, né, para garantir, melhorar, né, a condição mecânica de materiais granulares, sendo eles mais classificados em pesquisas, solos arenosos, vem trazendo um grande mercado. Estudos como o de Hank, 2017, demonstraram que a aplicação de polímeros pode melhorar significativamente as propriedades dos materiais de engenharia dos resíduos municipais e do sistema de cobertura de aterro. Ainda assim, Zayan, 2015, ressalta que o comportamento mecânico é adaptado, né, de uma certa forma. O comportamento mecânico dos resíduos sólidos tratados como polímeros fornece insights valiosos sobre como os materiais afetam a estabilidade e maleabilidade dos rejeitos no processo de disposição, que é um ponto que será definido, né, e será um ponto a ser detalhado conforme a análise do artigo em questão. Artigo 1 em questão. Os objetivos foram delimitados para esse seminário seguindo a seguinte logística. Inicialmente, é possível melhorar as condições geotécnicas dos solos e dos rejeitos? Sendo assim, utilizou-se as metodologias conforme descrita na introdução anteriormente, utilizou-se o artigo inicial, que trata sobre a adição dos polímeros nos rejeitos, o segundo artigo, que trata a adição de polímeros em solos arenosos, e o terceiro, que traz a viabilidade de adição de polímeros para obras de pavimentação e obras geotécnicas. Por fim, será realizada uma análise comparativa entre os documentos de referência e avaliar a real condicionante de todo o processo da adição de polímero para o melhoramento geotécnico. A metodologia abordada será a seguinte: análise documental conforme já descrito, de artigos e dissertação, e será estruturada na seguinte sequência: análise comparativa dos documentos, seguindo a sequencial detalhando cada artigo, inicialmente, por fim, a análise comparativa e trazendo uma relevância da pesquisa para o mercado. De forma inicial, essa relevância de pesquisa ao mercado será detalhada inicialmente por primeiro o artigo, que é o foco do nosso seminário. O artigo base inicial do seminário, que é a melhoria de características geotécnicas de rejeitos para empilhamento utilizando aditivo polimérico, foi apresentado no Cobran-Seg, né, documento de 2024,
E o polímero, né, utilizado nesse artigo foi o HPA. É possível observar o HPA em forma seca e o HPA em forma hidratada, digamos. Esse processo foi realizado de forma a demonstrar como o polímero ele tem como funciona visualmente a interação do polímero com a água. É possível observar que o polímero ele gera conforme detalhado no artigo, o polímero ele gera um material meio que gelatinoso. Ele gera um material gelatinoso que consegue absorver a água do composto do meio e soltar essa água de forma gradativa. Para a base de dados de análise e de ensaios para execução do artigo, do respectiva análise, foi realizado ensaio de teor de umidade, análise mineralógica, mais específica real dos grãos, granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade e compactação proctor-normal. A compactação proctor-normal, que será mais evidenciada, né, no nosso artigo, tendo em vista que ele traz literalmente a parte importante para esse processo de compactação para o rejeito, né, que é o empilhamento do rejeito. Sendo assim, utilizou-se, né, ensaios que foram realizados duas metodologias, no laboratório e em campo, para avaliação. O ensaio de laboratório utilizou-se a aplicação de polímero ao solo de 30 gramas por tonelada, 600 gramas por tonelada, 1000 gramas por tonelada de HPA. A mistura para o rejeito de campo utilizou-se a aplicação do HPA de 200 gramas por tonelada e 500 gramas por tonelada. O processo se baseou em fazer um aterro experimental, realizando essa compactação e no processo de campo para verificação dos parâmetros obtidos. Na imagem a seguir é possível observar 3 figuras que detalham o processo da compactação, né, desse aterro experimental do HPA com o rejeito sem a adição de HPA de gama, a primeira foto. A do meio ela apresenta com a adição de 200 gramas toneladas de HPA e a última, né, de 500 gramas por tonelada de HPA. É possível observar que já para 500 gramas de toneladas, a gente não consegue ver tanta a compactação, o material ele fica um pouco mais resistente na medida que passa, porque os vincos, né, da própria pé de carneiro, né, rolo pé de carneiro, entra nessa compactação. Conforme é observado, as curvas granulométricas interagem de uma certa forma linear, entretanto, nesse ponto no meio, que o material ele tem um comportamento transicional, onde podemos evidenciar sobre a tabela de massa específica, né, ao lado, que detalha o material sem o HPA, ele tem uma massa específica muito maior do que o material com o HPA, pois observa-se que a aplicação do HPA, do polímero, ele traz esse material, ele fica, por conta de ser um material que ele absorve a água, ele perde um pouco mais da massa específica. Então, de uma certa forma, esse material ele acaba ficando mais leve em relação ao solo puro, né? O rejeito puro. Por fim, conforme apresentado, foi executado o ensaio de compactação desses materiais. Inicialmente foi observado a compactação realizada em campo, né? É possível observar que a curva da compactação para o ensaio in situ, o material sem adição de polímero, ela é uma curva característica, né, para verificação de umidade ótima em campo. As demais, ela apresenta uma maior, digamos, comprimento, né, que é uma curva mais aberta. Isso gera, detalhe aqui, com a aplicação do polímero, esse material está tendo um comportamento de
de absorver, a água consegue ficar mais tempo dentro da sua classificação do material, garantindo maior tempo estado do material na umidade ótima. Então, verifica-se que a utilização do polímero para o tratamento de campo, de forma demonstrativa, tem apresentado bastante ganho em relação à camada de compactação, processo de compactação in situ. Conforme observado também, a umidade ótima do material, né, quanto maior sua aplicação de proporção de polímero, maior é a umidade ótima do material e, inversamente, proporcional é a massa específica, devido a essa questão do material. Quanto mais adição de polímero, menor é o peso específico e diminui a densidade do grão. O ensaio de laboratório, que foi realizado para fazer de forma comparativa de ensaio de campo com laboratório, verificou-se que as variações foram pequenas em relação ao grau de umidade em função, mesmo que as aplicações de polímero foram diferentes, realizada em campo. Entretanto, verifica-se que em campo o material ele teve uma umidade ótima maior para 500 gramas por tonelada, por exemplo, in situ. Tais questões podem ter relação com o material de forma in situ, que o material em laboratório ele é calibrado. Tais observações podem ser relatadas. Sendo assim, após as análises dos ensaios, pode-se detalhar que temos vantagens e desvantagens na aplicação do polímero conforme artigo detalhado. A vantagem detalhada é que ela tem uma maior trabalhabilidade das camadas compactadas, porque devido a esse tempo, né, de ter o material nessa umidade ótima, a gente consegue ter uma trabalhabilidade melhor desse material in situ para empilhamento, e de forma que a gente tem um processo de compactação mais efetivo, que é um ponto de gargalo em campo. Desvantagens. Devido à massa específica diminuir de acordo com o aumento da adição de polímero, será necessário maior área para a disposição do material. Então, a desvantagem observada para o processo em questão, conforme detalhado observado no artigo, são as questões. A seguir será documentado. O segundo artigo em questão foi elaborado por Tiago Barreto, Lucas Hopstol, Carlos Gustavo Vieira, Michele Casagrande, 2019, no qual o documento se trata da utilização da avaliação da utilização de polímeros para o melhoramento de solos arenosos. Utilizou-se o solo arenoso da região do Rio de Janeiro, da cidade de Itaboraí, na qual é possível observar o solo arenoso seco, nitidamente, e após a aplicação do polímero para melhoramento desse material. O polímero, nesse cenário, é um polímero líquido, e os respectivos ensaios realizados para a base do documento foi a massa específica dos grãos, cronometria e cisalhamento direto. No caso, este artigo irá trazer mais questão de melhoramento de resistência, melhoramento de capacidade de resistência mecânica do material em si. É possível observar que é uma areia pura, né, dentro da classe de areias, com uma densidade real dos grãos de 2,65, conforme é possível observar, foram realizadas algumas misturas para a realização dos ensaios, na qual utilizou-se areia de sílica com traço 1:1, numa condição confinada em tempo escuro de 24 horas, e para areia com a aplicação do polímero XSBR, que foi uma sigla utilizada, que é um material compartilhado, adicionado, que é o copolímero de polietileno e estireno modificado. Para esse material, utilizou-se dois traçados diferentes em tempos de curas variáveis, com condições de cura diferentes, distintos.
Conforme observado, é observado um ensaio realizado para a areia de sílica, que foi o único ensaio realizado para essa técnica com aplicação de polímero. Observa-se que para a areia de sílica sem capear começa a apresentar uma divergência pouco sensível com a areia pura. Já para a areia XSBR, de forma de análise comparativa, utilizou-se o último ensaio realizado, que, conforme apresentado no artigo inicial, quanto maior a aplicação de polímero, melhor a sua resposta de resistência a esse material. Então, conforme apresentado, para a areia pura, que seria essas curvas, apresentada de forma que não tenha apresentado uma simulação de pico, o material ele tem um comportamento arenoso com uma resistência menor. Já para o material XSBR, é possível observar que o material ele começa a ter um comportamento de material mais dilatante, garantindo maior resistência nesse material. Por fim, e última referência bibliográfica apresentada neste seminário, é apresentado a dissertação de mestrado de Natália Araújo Boaventura de Souza e Silva, da Universidade de Brasília, elaborada em 2020. O documento de referência, essa questão, trabalha com o estudo do desempenho de um composto solo-polímero para a aplicabilidade de obras geotécnicas e de pavimentação. O estudo baseou-se de forma inicial utilizando o solo da região de Jalapão, Tocantins, que devido à estruturação da cidade, não existe pavimentação de rodovias com processo convencional de rodovias com tratamento de CBUQ. Então, o foco do projeto em questão foi verificação, além das obras geotécnicas, resistividade do material, com aplicação de polímero, a avaliação de utilizar tal material com polímero para utilizar este mesmo para pavimentar as ruas da cidade de Jalapão. Conforme observado, à esquerda é apresentado um material apresentado seco, o solo arenoso do Jalapão, e na sequência já é o solo arenoso com a aplicação do polímero, moldado para execução dos respectivos ensaios do produto da dissertação. Foram realizados vários ensaios, sendo estes para a dissertação caracterização mecânica, hidráulica, química, ambiental, mineralógica e de microestrutura. Entretanto, para o presente seminário, será apresentado apenas os ensaios de compactação, de granulometria e ensaios de detalhamento direto, e são os ensaios que têm a referência conforme os artigos anteriores. Conforme é possível observar, a areia apresentada em Jalapão é uma areia pura, com densidade bem parecida com o artigo anterior, que do artigo anterior era de 2,65, desde da duna de Jalapão é 2,70. As misturas executadas para a realização dos ensaios foram baseadas entre a areia e o polímero líquido Terrafix e a areia, mas o polímero líquido Terrafix com o nome comercial acrílico, o nome comercial é Terrafix, mas o nome químico é acrílico estirenado, com traço de massa de 25% na proporção em função de solo e de 50% em proporção de solo. O tempo de cura para esses ensaios basearam de 1 dia, 2, 3, 4, 7, 15, 30 e 15 dias, em condições de cura ao ar livre. A seguir, é detalhado o processo de compactação, sem detalhar o processo de cura na utilização do polímero em si. Entretanto, é observado a energia, na esquerda, o ensaio de compactação utilizando a energia normal e à direita a energia intermediária. Conforme observado, o material ele gera uma curva mais aberta entre a condição do polímero, detalhando também
conforme o artigo inicial, de base do seminário, que a curva mais aberta da ensaio de compactação apresenta um maior período com a umidade ótima desse material, garantindo um material de melhor trabalhabilidade no processo de compactação. Aqui será apresentado um ensaio de cisalhamento direto executado de forma inicial para o estudo do seminário. Utilizou-se de forma de análise para o tempo de cura de 1 dia e o tempo de cura de 45 dias, de forma a avaliar o comportamento de ambos, sendo as extremidades do ensaio. Sendo de 25%, 2,5% de aplicação de polímero para ambos. Conforme observado, temos um material de estimação totalmente comportamento arenoso. E à direita, com 45 dias, temos um material que ele tem um comportamento de pico, mostrando detalhadamente que o material ele atingiu uma certa resistência, saindo daquele comportamento inicial, que é um solo puro, que não tem praticamente coesão somente entre as partículas, que é bem pouca. Conforme o documento em si, é citado que o material acerta a partir de 7 dias, ele começa a ter uma coesão comparada a algum certo tipo de rocha. Trago também a aplicação de polímero em 5%, sendo a data inicial, né, de tempo de cura de 0 dias e de 45 dias, a mesma proporção, no qual é possível observar a mesma análise anteriormente com mais evidência sobre a tensão cisalhante, que aumenta muito mais a questão de absorção desse deslocamento em função da tensão cisalhante. Por fim, é realizada uma análise de comparação, sendo esse para o gráfico à esquerda do polímero de 2,5% e à direita da adição de polímero de 5%. Conforme observado, quanto maior é a aplicação de polímero, maior é o comportamento, aumento de resistência do material. Conforme observado, exemplo ao lado esquerdo, aplicando uma tensão normal de 400 kPa, temos uma tensão cisalhante de aproximadamente 225. Aplicando essa mesma tensão para o material, né, de 400 kPa para o 0 dia, que é a mesma base inicial, apresentam as mesmas proporções em relação, não apresentam proporções diferentes. Entretanto, a partir do maior tempo de cura, observa-se que para o material utilizando a tensão normal, com a proporção de aplicação de polímero de 5%, é possível observar que o polímero ele tende a ter uma tensão cisalhante de 800 kPa. Observando já o polímero de 2,5, esse material de 400 kPa, sofrendo uma tensão normal de 400 kPa, ele atinge 400 kPa na tensão cisalhante, evidenciando, é possível observar que quanto maior a aplicação do polímero em consonância com o tempo de cura, temos esse ganho de resistência no material granular. Por fim, temos aqui análise comparativa de resultados entre os documentos apresentados. Iniciando pelo artigo 2024, que trata do rejeito de minério de ferro, com utilização do polímero HPA na granular, na qual é possível observar que quanto maior a umidade ótima, como apresentado, maior para o projeto a eficiência da compactação. E quanto menor a massa específica, maior será a área de disposição, devido a essa questão de a quantidade de material a ser depositado não vai mudar. Por exemplo, eu tenho 6 milhões de metros cúbicos de rejeito. Esse material eu irei, para poder chegar numa maior trabalhabilidade, adicionar ele ao polímero, trazendo essa resistência e esse ganho, conforme detalhado no nosso seminário. E esse material ele vai ter um aumento automaticamente de volume. Então, essa adição
tem que ter uma maior área para disposição. E, já estou concluindo, tem uma maior trabalhabilidade em campo. Por fim, o artigo de 2019, solo arenoso utilizando polímero de sílica e o XSBR, todos eles de forma líquida, traz que quanto maior a resistência ao cisalhamento atrelado ao tempo de cura, é observado no ensaio apresentado no artigo de 2019, em conjunto com a capacidade de carga em comparação, tem a maior capacidade de carga em comparação ao solo virgem. Este ensaio em si detalhou o ganho de resistência. Esse artigo em si apresenta o ganho de resistência em função da capacidade de ganho de resistência com a utilização do polímero. Foi verificado conforme artigo em questão. Na dissertação de mestrado, de 2020, que utilizou-se o solo arenoso com um polímero líquido Terrafix 11, observou-se que a umidade ótima, quanto maior a umidade ótima, maior a eficiência da compactação. Esse teve a mesma, chegou no mesmo senso comum do artigo de 2024 apresentado em questão, mesmo que um é um polímero granular e a dissertação de 2020 é um polímero líquido. Entretanto, ambos chegaram num senso comum em relação à umidade ótima do material. Em relação a uma específica, quanto menor a específica, maior será a adição de polímero. Então, para ter uma maior compactação e eficiência de compactação, tem que ser a maior adição de polímero conforme visto em ambos os estudos, que teve a verificação em função de ensaio de cisalhamento, ensaio de compactação, não de cisalhamento, de compactação. Por fim, tem uma maior resistência ao cisalhamento, que é atrelado com um maior tempo de cura. Tal observação entra em consonância com o segundo artigo detalhado, que verifica a questão de resistência mecânica do material em função da adição do polímero. Conforme apresentado, todos os resultados descritos em questão. Por fim, conforme detalhado anteriormente, análise comparativa, observou-se que a adição de polímero, sejam eles granulares ou líquidos, demonstram benefícios no melhoramento geotécnico de solos granulares. Saliente-se que tais técnicas podem representar um diferencial, especialmente no setor de mineração, no qual é essencial garantir o processo de compactação adequado para assegurar a estabilidade e efetividade do empenhamento de reagentes. Dessa forma, conclui-se que o uso de polímeros configura-se como uma alternativa promissora para o aprimoramento de condições geotécnicas, devendo ser continuamente avaliado quanto à sua viabilidade técnica e econômica em aplicações práticas. Aqui estão presentes todas as referências bibliográficas utilizadas no presente artigo, no presente seminário. Mas, obrigada e estou à disposição de qualquer dúvidas, qualquer esclarecimento sobre todos os conceitos aqui aprimorados e na área de pesquisa. Muito obrigada.